O ministro marinense Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decide nas próximas horas o futuro do deputado federal Paulo Maluf. Maluf está preso desde o Natal na penitenciária da Papuda, em Brasília, condenado que foi a quase 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro quando era prefeito de São Paulo. Por 3 vezes, a Justiça negou o pedido de prisão domiciliar. Maluf tem 86 anos de idade e, segundo seu advogado, tem câncer. Agora, o habeas corpus está nas mãos do ministro marinense Dias Toffoli. E também, nos próximos dias, a Câmara Federal vai decidir o futuro de Maluf. Será que ele poderá perder o mandato? A possibilidade existe. Uma doença silenciosa, grave, que tem provocado cada vez mais vítimas. Por isso, é fundamental que a imprensa leve informação à população. Maria Auxiliadora saiu do sertão da Paraíba 30 anos atrás. Quando eu podia comer, não tinha. Hoje que eu tenho, não posso comer. Não pode porque ela descobriu ter diabetes. Tenho que cuidar, se não cuidar, morre, né? Maria Auxiliadora é uma das mais de 12 milhões de pessoas no Brasil que tem diabetes. O país é o 4º do mundo em número de diabéticos e muita gente ainda nem sabe que tem a doença. Encontramos uma incidência de quase 9% de diabetes na população do Brasil. É subestimado porque mundialmente, em países desenvolvidos, essa porcentagem geralmente é 12%. Acredita-se então que tem uma gama grande de pessoas que não têm o diagnóstico ainda do diabetes no Brasil. O problema é que muitos brasileiros não têm acesso à saúde e a um simples exame de sangue que detecta a doença. O diabetes tipo 2 atinge 90% da população. Aparece geralmente por volta dos 50 anos. É causado por obesidade, má alimentação e sedentarismo. Segundo a Federação Internacional do Diabetes, a doença representa 12% dos gastos mundiais com saúde. Para reverter esse quadro, a receita é mudança de hábito. A busca de uma alimentação saudável, a busca de melhor atividade física, né? E o que ajuda muito é tentar procurar assistência médica no intuito de ter um diagnóstico mais precoce. A doença é grave, silenciosa e muitas vezes, quando a consequência acontece, pode ser tarde demais. SUS, Sistema Único de Saúde, completa em 2018 30 anos de atividades. Na teoria, ele é perfeito, proporcionando, na teoria, assistência pública na área da saúde para todos com qualidade. Agora, e na prática, essa qualidade deixa de existir e ainda por cima é preciso maior investimento do governo federal, como também melhor gerenciamento, melhor administração. Grande parte desses recursos do SUS, muitas vezes, acabam desviados. É preciso municipalizar cada vez mais. Afinal de contas, antes de mais nada, a população mora nos municípios. O ministro da Saúde promete, a partir deste ano, modificações no Sistema Único de Saúde. Vamos até Brasília com a informação. Passaremos o recurso apenas para custeio e investimento. Evidentemente, o recurso tem a sua origem como vigilância sanitária, média e alta complexidade, atenção básica, mas ele é passado a uma conta única de custeio e investimento, permite flexibilidade ao gestor para aplicar esse recurso durante o ano e, principalmente, simplifica a prestação de contas, diminui a burocracia, dá autonomia ao município, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Plano Municipal de Saúde e aos vereadores que a cada 4 meses recebem o secretário de Saúde prestando contas da aplicação do recurso. Portanto, empoderar os municípios é que vai fazer essa ação nossa, provoca uma autonomia maior dos municípios e o cumprimento da lei que manda que nós
façamos o rateio da despesa decidida pelo município lá na base, no planejamento ascendente, como fala a lei que rege o SUS. Então, pode exemplificar, só para deixar claro, por exemplo, hoje, se o município recebe um recurso para atenção básica, ele só poderia usar para atenção básica, agora ele pode usar em outras áreas, é isso? Ele poderá, por aprovação do Conselho Municipal de Saúde, transferir recursos de um bloco para outro. É esse o objetivo que nós temos, permitir que a realidade da prática da saúde em cada cidade seja a motriz da aplicação dos recursos, que ele seja aplicado da forma que mais atenda de fato a população. O município poderá fazer transferência entre os blocos autorizado pelo Conselho Municipal de Saúde. Ministro, e os municípios que não possuem planos de saúde ano que vem, como é que vai ficar a situação? Nós notificaremos os municípios que não têm plano de saúde, num acordo que será decidido ainda pela Comissão Tripartite de sanção para que a lei manda suspender o recurso. Mas nós vamos pactuar isso, dar um prazo e exigir que todos tenham plano de saúde, porque a lei determina dessa forma. Ministro, o que levou a pasta a fazer essa simplificação, a diminuir essa burocracia? Vocês estavam tendo muitos problemas com dinheiro que ficava ali guardado, o município não conseguia mexer, né? Nós temos, evidentemente, falta de recursos para a saúde e, ao mesmo tempo, 7 bilhões de reais estão hoje depositados em contas específicas da saúde para ações que o município não tem interesse em fazer ou que não cabe naquele município aquele tipo de ação. Então, nós temos recursos parados e, ao mesmo tempo, em outras áreas faltando recursos. É uma contradição burocrática que precisava ser eliminada. Hoje, nós estamos publicando a portaria que vai resolver isso a partir de 31 de janeiro. Esse prazo daqui a 31 de janeiro é para que os municípios, os estados e a União abram as contas específicas de custeio e investimento que substituirão aquelas inúmeras outras contas onde o dinheiro era repassado anteriormente e continuará sendo repassado até 31 de janeiro. Ministro, eu queria saber outra questão agora. Em relação àquele relatório da CGU que apontou risco de fraude no programa de apoio à atenção oncológica, qual que é o posicionamento do Ministério em relação a isso? Nós colocamos o DENASUS para fazer a verificação de todos os contratos dessa área. Na verdade, o PRONON é um programa de incentivos fiscais para apoio à oncologia, que teve vários projetos aprovados. Essas entidades captam recurso de incentivo fiscal com as empresas e aplicam nesses projetos. Nós vamos verificar, evidentemente, através da nossa auditoria do DENASUS, sem prejuízo da auditoria do TCU, da Controladoria Geral da União e de todos os órgãos de controle que devam atuar. Ministro, vocês estavam pensando de mudar o modelo de repasse de verbas desde fevereiro, né? Por que levou esse período aí? Qual foi? Como é que estava a discussão também com o planejamento em relação a isso? Porque nós tentamos alterar as rubricas orçamentárias do Orçamento da União, simplificar as rubricas orçamentárias do Orçamento da União. Tivemos o apoio do TCU, tivemos o apoio das equipes técnicas nossas, mas não tivemos da equipe de Secretaria de Orçamento e Finanças do Planejamento. Então, como não houve acordo, nós mantivemos as rubricas estabelecidas, tentaremos mudar isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, mas da parte que cabe ao Ministério, porque muitas das caixinhas, muitas das maneiras de repasse eram decididas por nós mesmos, foram criadas por portarias internas nossas, nós eliminamos todas e simplificamos o repasse para custeio e investimento. Esperamos que a legislação, a lei orçamentária de 2019, caminhe mais na direção dessa simplificação. Mas ainda que tenha essas rubricas, na prática, no ano que vem, o município já pode decidir como vai aplicar. Sim, porque nós passaremos o recurso em contas únicas. E o município, ao final do ano, terá que prestar contas dos blocos de recursos que ele recebeu. Ele vai receber tanto para vigilância, tanto para atenção básica, tanto para média e alta complexidade. E, ao final do ano, se ele não cumprir estas aplicações no formato que recebeu, haverá uma decisão do Conselho Municipal de Saúde, necessariamente, aprovando a transferência de um bloco para outro. É a realidade de cada município superando a burocracia que está estabelecida e as normas federais que estão colocadas, impondo aos municípios uma política que, na verdade, não se coaduna com a prática deles. Ministro, queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à febre amarela. O governo federal tem uma estratégia que está sendo implementada no decorrer do ano. Como que o senhor avalia essa estratégia? Está sendo bem sucedida? Alguns PACs
estão sendo fechados em São Paulo por conta da febre amarela em Sírios. Como é que o senhor vê essa questão? Há um extremo excesso de zelo na lida com a febre amarela em função do episódio que aconteceu ano passado. Então, há eu diria que um cuidado exagerado que está sendo provocado por verificações mais efetivas de episootias, macacos que estão morrendo com febre amarela, que acontece todos os anos, mas nós estamos mais atentos para isso. Tá aí então, vamos aguardar. Ministério da Saúde promete modificações e maior municipalização dos recursos para o SUS, Sistema Único de Saúde, que está completando 30 anos. Quero ver a prática. A teoria é perfeita. Quero ver a prática com a melhoria da qualidade do atendimento e, é claro, maior abrangência a toda a população. O horário de verão vai terminar às 0 hora deste domingo. Os relógios têm que ser atrasados em 1 hora. E, como no início do horário, agora haverá a necessidade, é claro, de uma readaptação do nosso organismo com essa mudança. Parece pouco, atrasar apenas 1 hora, mas que afeta, o organismo afeta. E é preciso alguns dias para a adaptação ou a readaptação. Confira. Entre 7 e 10 dias esse organismo já vai estar adaptado. Então que ele continue fazendo as atividades que ele já fazia anteriormente, esses primeiros dias de uma maneira um pouco mais lenta para que o nosso organismo ele vá se adaptar e logo em seguida ele pode fazer as atividades dele normalmente. Mesmo quem tem paciência pode encontrar resistência do metabolismo preguiçoso. A adaptação do organismo ele leva um período semelhante tanto no início quanto no final, então isso faz com que o nosso organismo ele tenha essa dependência de quantidade de horas de luminosidade, de escuro, para que nós tenhamos um período aí de trabalho, de descanso. Então isso faz com que o nosso organismo também sofra um pouquinho mais. Ele vem, passa e vai embora. E aí nós voltamos à nossa rotina. E aí ficamos esperando o próximo horário de verão. Aí então, horário de verão termina às 0 hora de domingo. Relógios terão que ser atrasados em 1 hora. A Polícia Rodoviária acaba de divulgar o balanço da Operação Carnaval no estado de São Paulo. Foram 812 acidentes apenas nas rodovias estaduais, com 21 mortos. 31 mil multas aplicadas, 1.200 com motoristas alcoolizados e 30 acabaram presos exatamente porque estavam bêbados nesse período do carnaval. Então, 21 pessoas em 4 dias morreram nos acidentes das rodovias estaduais do estado de São Paulo no período do carnaval. Já nas rodovias federais, 87 mortos. Uma das vítimas na BR-153 em Getulina, aqui próximo a Marília. Morreu Mirelle Bueno Yamauchi, de apenas 16 anos de idade, moradora em Guaimbê. Ela estava como passageira em um Gol. Estava o Gol na sua mão, sentido Lins Marília, quando o motorista de um Palio, na tentativa de uma ultrapassagem, num momento complicado, acabou provocando o acidente e o choque frontal. Mirelle Yamauchi morreu no local do acidente. Está aí então, balanço da Operação Carnaval. Mesmo assim, continua realmente a violência nas rodovias e exatamente pela imprudência e geralmente excesso de velocidade. Portabilidade na telefonia celular, ainda um desafio que gera muitas dúvidas à população. Cansado de pagar caro e ter problemas com os serviços oferecidos por uma operadora de telefonia, Renato não pensou 2 vezes e fez a portabilidade há 3 anos. Um preço mais barato por minuto, preço mais barato da internet, e a gente decidiu mudar de operadora. A possibilidade do consumidor mudar de operadora aqueceu a concorrência. Para não perder e também captar novos clientes, as empresas aumentaram as promoções e baixaram os preços. Segundo o Sinditele Brasil, sindicato que representa as operadoras de telefonia, o preço do minuto caiu 65% em uma década, passando de 26 centavos para 9 centavos em média.
Em 10 anos de portabilidade no país, mais de 41 milhões de pessoas trocaram a prestadora de serviços de telefonia. Só no ano passado foram quase 6 milhões de pessoas, uma alta de 26% em relação a 2016. Por lei, a portabilidade tem que ser feita em 24 horas. Apesar das promoções e da facilidade de trocar de empresa, os usuários continuam insatisfeitos com os serviços de telefonia oferecidos pelas operadoras. Contas que eu já tinha pago, cobrando em cima. No centro pode ser uma região boa, mas tem operadora que não pega no centro, né? Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o número de queixas em 10 anos de portabilidade mais do que dobrou. Passou de quase 1,5 milhão para 3.400.000, um aumento de 128%. Este especialista em tecnologia diz que no Brasil, as operadoras não têm capacidade técnica de atender tantos clientes. O número de clientes aumentou exponencialmente, de tal forma que a infraestrutura no Brasil de telecomunicações termina não suportando. Há 6 meses, o Renato começou a ter problemas com a nova operadora. O jeito, então? É trocar de operadora de novo, porque assim não dá.